Não, peraí, então vou voltar um pouquinho. Foi em 99, quando eu nadei no revezamento, apesar das pessoas acharem que o revezamento na natação, todo mundo fala dos atletas que nadam provas individuais. E eu gosto de falar de um revezamento que poucas pessoas falam no nosso país. Que até o próprio Gustavo, o Xuxa, que eram ídolos, Fernando Scherer, que eram ídolos da época, nadaram com dois caras que ninguém fala o nome na natação. Que é o Edivaldo Valério, que tinha um apelido de Bala, e o Carlos Jaime. Pessoas também incríveis, que nadaram o revezamento em Sydney em 2000 e ganharam uma medalha de bronze, que foi também um feito muito bacana para o esporte no nosso país. Então eu falo da minha primeira medalha nesse revezamento que eu tive num campeonato aqui perto, mais ou menos perto de São Paulo, em Mococa, num campeonato que tem outros países. E eu fui lá para essa competição, vão 7 de cada estado, 7 crianças, homens e 7 crianças, mulheres, meninos e meninas, que vão disputar esse campeonato que é famoso, com países. E eu fui lá só para nadar revezamento, eu não fui nadar nenhuma prova individual. Eu era o terceiro atleta do 100 livre, então como nadam 2, eu nadei o 4 por 100 livre, a gente ganhou, e eu nadei o 4 por 100 medley, e a gente também ganhou. Então eu guardo com o maior carinho essas 2 medalhas de Mococa. Aqui é a menina, seu nome é? Laura. A minha mãe já foi profissional de natação. Já? E ela nadou aonde? Você lembra o clube que ela nadou? O clube que ela nadou? Eu acho que foi o Clube Harmonia, eu acho. Desculpa, qual? Acho que foi o Clube Harmonia. Harmonia? E ela nadou durante muito tempo? Não? Ela nadou durante muito tempo? Não. Só um pouquinho. Mas praticou esporte profissional? Mas ó, esporte é esporte e é saúde. Então, hoje, graças a Deus, eu posso proporcionar isso pro Leonardo, meu filho. Então eu acho que se papai e mamãe podem te proporcionar saúde, que depois mais pra frente vocês vão ver que esporte alto rendimento é dor 24 horas e esporte saúde é outra, como se fosse um outro lado. Mas é total importante. Isso traz felicidade, traz alegria, você socializa com as pessoas. Esporte é saúde, sem sombra de dúvida. Vamos mudar o lado, aqui na frente. Qual que é o seu nome? Manu. Manu. Quantos anos você tinha na hora que você pegou a sua primeira? Minha primeira medalha, eu tinha 9 anos. Faz um monte de tempo. Aqui, seu nome é? Pranit, lembra agora você falou que quando você era mais ou menos da nossa idade, você tinha uma competição? Uhum. Agora, dia 12, a gente também vai ter uma competição. Mas de que é? Natação também? Caraca! Dia 12? Agora dia 12. O Gino vai estar aqui. Toda escola participa. Dia 12, onde vai ser? Vai ser aqui no Politec, no Politec. O tio, infelizmente, não vai estar aqui, porque sábado eu até quando a Bárbara me convidou, só para vocês terem uma ideia, o tio veio aqui na escola faz exatamente 8 anos. Foi logo depois que eu nadei a Paralimpíada da China, em Pequim, e eu vim aqui com a medalha dos Jogos. E eu estou voltando 8 anos para conversar com jovens diferentes, e eu fico, assim, extremamente feliz de saber que a juventude, apesar dos problemas e pesares que a gente tem no nosso país, a gente ainda crer e acreditar que são vocês pequenos que vão mudar o mundo. E realmente isso é verdade, não é... Vocês podem estar rindo, parecer besteira, falar, mas esse bobão, esse louco aí na frente está falando que a gente vai mudar o mundo. Vocês podem ter certeza que vocês vão mudar o mundo. Lá atrás, no fundo. Isso. Seu nome? Catarina. Quantos anos você começou a namorar? Eu comecei logo depois que minha mãe descobriu que eu ia ficar doentinho, dodóizinho. Eu tinha 6 para 7 meses de idade. E não mais parei nunca. Quantos anos foi a primeira competição? Minha primeira competição foi com... De verdade foi com 9 anos, mas eu participei de alguns festivais, competições que, vale muito mais a participação do que o resultado em si, com 6, 7 anos de idade. Foi uma competição lá no Rio. Na verdade, no Rio de Janeiro a gente tinha algumas academias
que elas se juntavam para fazer um campeonato por idade. Então, tinha categoria 11 anos, tinha categoria que na época a gente chamava de pranchinha, depois as crianças tiravam a prancha, nadavam 25 metros, 50 metros, aí aumentando um pouquinho. Então, com 7 anos, foi a minha primeira vez sem a pranchinha, e eu nadei e foi também muito bacana, muito legal. Ganhei minha medalha também, mas não era competindo realmente para ficar em primeiro, segundo, terceiro. Aqui, seu nome é? Douglas. Bongani. Desculpa. Como eu me sinto? Eu sinto muitas vezes medo. Parece bobo, né? Mas assim, todo mundo tem um medo. Se eu não tivesse essas coisas assim na barriga, essa ansiedade, esse medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Apesar de ganhar, como vocês viram, apesar de também perder, porque faz parte do esporte ganhar e perder, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, chegar num campeonato importante como esse, te gera essa ansiedade, te gera esse medo. Você fica com o estômago embrulhado, você fica com as mãos frias, às vezes com a boca ressecada, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas o mais legal é isso, essa vontade é que ainda me move, é que ainda faz querer eu estar lá. Se eu não tivesse esse medo de, sabe, o que eu vou fazer agora? E agora? O que eu faço? Se eu não tivesse isso, eu acho que eu não estava fazendo mais isso. Aqui, seu nome, linda? Júlia. Quantos anos você tinha quando você tinha uma família para outra? Quantos anos? Nossa. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. 13 anos. Porque, como eu falei, eu nadava com pessoas sem deficiência. Eu nunca tive resultados uau. Mas com 12 para 13 anos, eu nadei o Sudeste, uma competição entre Rio, Espírito Santo, Minas e São Paulo. E eu fiquei em 7º lugar na prova do 100 livre. No ano seguinte, isso foi no final do ano, em dezembro. E aí, bom, 12, 13 anos, o menino e a menina ainda estão crescendo, ainda estão, criando um pouquinho mais de músculo no corpo, as coisas estão começando a mudar na nossa vida. E de 12 para 13 anos eu tive assim, eu era magrinho, pequenininho, e de repente eu cresci um monte. Como eu cresci um monte, eu passei de 7º do Sudeste para 3º, 2º do Brasil, no ano seguinte. Daí eu falei, bom, eu acho que eu tenho um pouquinho de quem sabe, qualidade para nadar. E aí eu, enfim, fui indo até o que eu sou hoje. Aqui, seu nome? Francesco. Você pretende continuar competir campeonatos assim? Então, Francesco, o tio tem esse ano como uma, talvez, principal meta. Eu não sei ainda se eu vou me aposentar. Com certeza vai ser o último ano com resultados. Para vocês terem uma ideia, a Paralimpíada, ela geralmente tem 9, às vezes 10 dias de competição. E o tio ainda nada várias provas. Eu nado 50 livre, eu nado 100 livre, eu nado 400 livre, eu nado 100 borboleta, eu nado 100 costa, eu nado 200 metros. E eu ainda nado 2 revezamentos. São 8 provas em 9 dias. Então o tio, às vezes, porque a gente nada eliminatórias e finais. De manhã e de noite. Então eu ainda tenho, talvez, força para fazer isso. Daqui a alguns anos, talvez eu não tenha tanta energia para fazer isso. Então, talvez seja o último ano com resultados. Eu ainda não sei se eu me aposento. Mas se eu for até 2020, que provavelmente é uma coisa que eu penso ainda, talvez um sonho maior de realização pessoal para com o meu filhote. Porque com 3 anos ele ainda não tem noção. Toda vez que ele vê uma competição na TV, toda vez que ele assiste o vídeo do tio no computador, ele fala que, enfim, mesmo não sendo eu nadando, ele fala que é o papai que está nadando. Ele ainda não tem essa consciência de que, poxa, o pai estava com a touca branca, estava com um traje e tal. Então ele ainda não tem ideia. Talvez com 7 anos, que seria 2020,
ele consiga entender mais o que o papai fez, o que para mim é uma tristeza grande, apesar de falar que é tristeza, mas exatamente por conta de viagens, competições, é difícil eu estar mais tempo com, por exemplo, eu viajo agora sábado, vou ficar um mês todo fora. Vou ficar um mês todo longe do meu filhote. Eu não vi o Leonardo andar, eu não vi meu filho falar, porque eu estava fora treinando e competindo. Então, para mim, apesar de parecer soar meio triste, eu espero que um dia ele possa entender que a ausência do papai foi para proporcionar coisas bacanas na vida dele. Uma escola legal, uma roupa bacana, uma educação legal, saúde para que ele possa, né, continuar a fazer, brincar, se divertir. Então, se o tio continuar até 2020, é para que o Leonardo possa entender um pouquinho desse mundo. Vamos mudar para esse lado, lá no fundão. Fala só um pouquinho mais alto que o time está ouvindo, por favor. Você vai participar das Olimpíadas esse ano? Se Deus quiser, cara. Você vai torcer para mim? Se você torcer, eu vou. Fechado? Então tá bom. Então eu vou. Vamos mudar o lado. Seu nome? Catarina. Catrina, desculpa. Pô, é muito já. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. Não, é muito já. O máximo que eu já nadei. Eu nadava 1.500 metros. Eu tive que mudar um pouco. A prova que eu nadava era 1.500 metros. Então o tio nadou muito. Lá atrás, no passado, o treinamento para essa prova eram volumes altos. Então já teve dia que eu já nadei 25 mil. 15 de manhã e 10 à tarde. Era muito, né? Eu também achava, mas não tinha o que fazer. Mudando o lado, aqui no meio. Pode falar, Lívia. Com quem? Desculpa. Aonde eu treino? Apesar de ser atleta do Pinheiros, hoje eu não treino mais no clube. O que para mim é uma tristeza grande. Mas ficou muito difícil quando você tem atletas e homens como assim eu, do meu tamanho, muito grande, numa raia às vezes pequenininha que você tem que dividir com várias pessoas. Então hoje o que o tio busca é uma tranquilidade maior. Então hoje o tio treina lá no Centro Olímpico, que é uma entidade da Prefeitura do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que é onde eu tenho uma raia. Ela não é só para mim, ela não é do tio, ela é um lugar público, mas eu conversei com eles, então tem alguns horários que a gente pôde se adequar. A raia ela é mais tranquila, talvez 1, 2 por raia, onde a gente consiga fazer um trabalho de correção maior. O esporte ele não é simplesmente nadar. Nadar é muito gostoso. Foi o que eu falei ali atrás, entre esporte de saúde e esporte de alto rendimento. Então, para quem faz natação, para quem já fez, lá na frente, se vocês quiserem continuar, vocês vão entender que o corpo tem que estar o mais próximo do espelho d'água. Essa região aqui, ó, que a gente chama de core, o abdômen, essa musculatura que mantém a coluna ereta, essa região aqui é uma das regiões mais importantes para você manter esse posicionamento do corpo. Então, apesar de não parecer, toda vez que você nada, você está com isso aqui, ó, contraído, fazendo força. E parece besteira. Todo mundo fala que é só girar o braço e bater a perna. Sabe de nada. Vai fazer muitas forças, vai ter que pensar muito antes de deixar isso automatizado. Esse momento ali que o tio estava nadando, que eu mostrei para vocês, quando o meu amigo ali perguntou o que eu sentia, e eu falei que eu sentia medo, mas esse medo se transforma exatamente quando você escuta aquele start. Toda vez que eu escuto aquele pé, eu mergulho e eu tenho consciência do que eu tenho que fazer. Então, essa coisa de repetição, que é o que a gente faz na nossa vida, por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz esporte, pratica esporte, repetição é busca da perfeição. Não quer dizer que a gente chegue à perfeição, mas a gente sempre busca isso, e aí isso se reverte em resultados. Sendo Pinheiros, a gente já deve se visto muitas vezes lá, aqui no meio. Depois eu volto aqui pra frente. Meu nado preferido. Eu sempre gostei muito de nadar o nado livre, que é o nado de crawl, e borboleta.
São dois nados assim que eu